Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Iremos meditar o Evangelho de segunda-feira, iniciando uma semana de trabalhos. Queremos, nesta orientação da Palavra de Deus, seguir o projeto de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu saúdo a todos vocês que também pela primeira vez estão acompanhando este programa aqui através desse canal do YouTube. Você que sempre acompanha, já está acostumado a curtir, a compartilhar, mas você que é novo aqui, eu convido você. Reze conosco, medite a Palavra de Deus e no final do vídeo, curta, compartilhe e evangelizar sempre conosco. Inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber todos os programas que nós criamos aqui nesse canal de evangelização para crescermos também na nossa caminhada de fé. Vamos para a meditação da palavra. O evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 7, versículos 1 até o versículo 10. Assim como você está acompanhando aqui na tela, você pode encontrar também aí na sua Bíblia, na sua casa, para rezar comigo. Quando terminou de falar todas essas coisas ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Certo centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, em perigo de morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse curar o seu servo. Eles chegaram a Jesus e lhe pediram com insistência: ele merece esse favor, porque ama a nossa nação e até construiu a sinagoga para nós. Jesus partiu com eles. Não estava longe da casa quando o centurião enviou alguns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra para que meu criado fique curado. Pois eu também estou sob a autoridade de alguém e tenho soldados que me obedecem. Eu digo a um vá, ele vai, e ao outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado, voltou-se e disse à multidão que o seguia: eu lhes digo, nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, olhar para o texto de hoje é ver a força da fé. Mas poderíamos dizer, mas a força da fé de quem? Porque Jesus que estava falando ao povo e esse povo o escutava. E aí ele entra em Cafarnaum. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião, que tinha um servo que estimava muito e que estava doente a perigo de morte, ouviu falar de Jesus e enviou os anciãos dos judeus para pedir que o seu servo ficasse curado. Veja, é um contexto totalmente diferente. É um contexto de ausência, é um contexto de ouvir falar. É diferente você ouvir falar alguma coisa e presencialmente ouvir de quem está falando. Então são dois contextos que quase que se contrapõem. E Jesus usa disso para uma catequese. Lembramos, Jesus que estava falando, ensinando as pessoas e estas pessoas o escutavam. E este centurião tinha um empregado dele que ele estimava muito e que estava à beira da morte. Ele não veio até Jesus, enviou anciãos para serem esses intercessores. E aí o que Jesus faz? Vai junto com eles para casa, porque eles falaram bem deste centurião romano. Ele é bom para conosco.
Inclusive, ele construiu uma sinagoga para nós. Então, era uma pessoa estimada. E antes de chegar à casa deste centurião romano, ele enviou outros amigos para encontrarem Jesus e dizer que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, mas que Jesus dissesse uma palavra e o servo ficaria curado. Estas palavras deste centurião romano se tornaram palavras da nossa celebração da Eucaristia na Santa Missa. Quando o corpo e sangue de Jesus são apresentados e nós rezamos dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Estas mesmas palavras deste centurião romano se tornaram oração para cada um de nós. E aí Jesus, ouvindo aquilo que se falava deste homem, Jesus diz: olha, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nem mesmo entre esses que seguem-me, esses que caminham conosco, esses que são os meus discípulos, nem mesmo entre estes eu encontrei tamanha fé. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas e muitas vezes nós caímos na tentação de julgar as pessoas pela presença dentro das igrejas, mas o fato de não encontrar muitos dos nossos irmãos e irmãs dentro das igrejas não quer dizer que eles não cultivem também a fé. Aí a gente diz, sim, mas a fé deve ser externalizada a partir de uma vivência em comunidade. E eu digo, é verdade. Mas nós não podemos anular a ação de Deus em nenhum coração. Deus fala através de todos e todos podem chegar até Deus. Basta essa abertura do coração, esse reconhecimento de quem é Jesus, e eis que o milagre pode acontecer. Diretamente ou indiretamente, para a própria pessoa ou para uma outra pessoa ao qual nós pedimos. Por isso a nossa oração ela tem uma força que nem mesmo nós conseguimos medir. A nossa fé tem um poder tão grande que é capaz de transformar vidas e de curar pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a oração e a fé não podem ser usados como brincadeira. A oração e a fé são coisas sérias. E é por isso que quando nós rezamos, nós precisamos também estar preparados. E se Deus nos atender, o que nós vamos fazer? Porque às vezes nós pedimos e nós nos comprometemos com Deus, e quando chega a hora de cumprir com a nossa parte, a gente acaba cedendo. Por isso, quando você fizer a sua oração e a sua oração for com fé, procure se preparar. Porque quando você menos espera, o Senhor vem ao teu encontro. Ele vem visitar a tua casa. E você estará preparado? Que nós possamos nos preparar bem, celebrar com muito carinho a cada dia que se inicia. E hoje, nesta segunda-feira, nós queremos rezar também pelos trabalhadores, por todas as pessoas que estão em busca de um emprego, as pessoas que estão em busca de um tratamento na área da saúde. Vamos rezar com muito carinho por todos, para que nós possamos viver bem, viver em paz, viver no amor. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias e os nossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz, um excelente dia, uma boa semana e até o próximo momento de oração.